Caros alunos da Escola João Batista do Amaral Vasconcelos, nossos alunos do ensino fundamental, 8º ano, A, B, C, D, segue agora a situação de aprendizagem 4 do volume 3. Nós estamos concluindo esse volume e estamos mandando essa videoaula para vocês. Essa situação de aprendizagem é um pouco longa, eu vou tentar correr um pouquinho com vocês, mas vocês vão ver muitas explicações aqui retomando algumas aulas. Então, nos estudos, e você que ainda não entregou as atividades, tentem, através dos vídeos, aulas, que as resoluções estão sendo aqui resolvidas para vocês, estudar, olhar e enviar para nós, ok? Então, bons estudos, vamos começar essa videoaula, situação de aprendizagem 4, volume 3, e é uma situação que nós vamos concluir agora no 4º bimestre. Estamos enviando para vocês essa atividade essa semana. E vamos começar aqui com uma situação de aprendizagem 4, a leitura para conhecer os ângulos. Ângulos bissetriz e mediatriz, né? O que são ângulos? Né? Ângulos são formados por duas semirretas, que têm a mesma origem, um ponto central, ok? A gente já viu isso daí, mas vamos retomar aqui com vocês. Então, vamos dar alguns exemplos que nós temos aqui. Na quina de uma mesa, na abertura dos braços, nas portas e janelas, capas do caderno e etc. Tá bom? Vamos estudar e mostrar aqui, fazendo uma revisão com vocês. É a leitura para conhecer os ângulos. Nós temos o objetivo de passar aqui o conceito de bissetriz e mediatriz, é onde a gente vai focar essa situação. Os ângulos, vamos falar um pouquinho sobre os ângulos, são classificados de acordo com as suas medidas, né? Ou aberturas, conforme definição abaixo. Nós temos o ângulo reto, você percebe que ele é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo reto, né, aqui é 0 e aqui é 90 graus. Olhe bem, então esse ângulo que a gente tem no enquadramento, no quadrado, são 4 ângulos retos. Por isso que esse ângulo é chamado de reto, 90 graus. Depois nós temos ângulos que são menos que 90 graus, são ângulos agudos. Depois nós temos ângulos obtuso, que é maior que 90 graus, vai até 180. E aí nós temos o ângulo raso, que é o ângulo 180 graus. E aí nós temos o ângulo com uma volta completa, 360. Então esse exemplo, nós temos o ângulo nulo, que daí é outra história. Vamos recapitular com vocês. É importante você ter um transferidor, porque é no transferidor que a gente vai medir esse ângulo. Eu tenho um transferidor de 360, quando você tem aqui o 0, né? Aqui 90 graus, olha lá, 90 graus, e ele é anti-horário, tá ok? Funciona anti-horário, olha aqui. Então ele dando aqui o ângulo, olha um ângulo que 180 graus, aqui, tá? Então ele é você vai medindo, e passou de 180 graus, nós já explicamos, e aí nós temos aqui embaixo 270 graus, e a gente volta aqui na 360 quando ele for a volta completa. Esse é um outro modelo de transferidor, que ele começa aqui no 0, olha lá o 0, e vem aqui para o 180. E nós medimos aqui, isso aqui é 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40, 50, 60, aqui olha, 60 graus seria essa abertura. E aqui nós temos o ângulo de 90 graus, ângulo reto. Olhe bem aqui, 90 graus. Eu quero repetir com vocês, ângulo reto, 90 graus, ângulo obtuso, maior que 90 graus, e ângulo agudo, menos que 90 graus, ângulo raso, 180, e o ângulo côncavo, 180, 360, que ele está abrindo, e 360 completo. Isso é uma revisãozinha. Quando estudamos ângulos, também temos que ter conhecimento de algumas definições importantes, como segmento de reta, semirreta, ângulos congruentes, ponto médio e entre outros. Vamos ver nosso estudo. Bissetriz. O que vem a ser bissetriz? Olhe bem que nós temos aqui a bissetriz. É uma semirreta, nós temos aqui ó, A, B, e nós temos aqui o ponto de origem, e nós temos um ângulo aqui, certo? Esse ângulo aí. O que é a bissetriz? A bissetriz, ela divide um ângulo em dois da mesma medida, como que se fosse a metade desse ângulo. Se aqui fosse 60, então nós tínhamos 30, e aqui tinha 30 também, se fosse 60, ok?
Eu não medi isso. Então, bissetriz divide o ângulo. Depois nós temos a mediatriz. A mediatriz não divide um ângulo, ela divide a reta. Vamos ver lá. Reta perpendicular a um segmento que divide as duas partes na mesma medida. É a mesma ideia, é o centro, é dividir uma reta que é um segmento de reta, ou melhor, perpendicular, uma reta perpendicular que divide ao meio. Pense na bissetriz, é um ângulo que divide do meio, e pense aqui nessa reta perpendicular fazendo ângulo reto. Tá? Na bissetriz sempre eu vou ter ângulo de 90 graus. Olha aqui, 90 graus eu faço um quadradinho, isso indica que é 90 graus. Se você pegar transferidor, ok. Mais um exemplo, bissetriz, está aqui, você percebeu, né? Essa linha vermelha aqui está lá, ó, é a metade, está no centro, aqui no meio, entre A e o ângulo AB, reta. Nós temos aqui um outro exemplo, está lá a bissetriz, a mediatriz agora, mediatriz, ponto médio aqui, ok? DAB, nós chamamos de ponto médio, é o centro aqui, tá bom? Vamos então mostrar tipos de ângulos. Nós temos ângulos que são duas semirretas que têm mesma origem, é um vértice, e daí saem as medidas que nós calculamos o grau ou em radiano, tá bom? De acordo com o sistema internacional. Tipos de ângulos. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Mostramos os exemplos. Mais uma vez, o agudo, o ângulo agudo mede menos que 90 graus. Está lá, nós temos 40, né? 90 graus, professor. Seria aqui, ó. Né? Nós temos o reto, que mede o mesmo que 90 graus. Está lá, reto. Por isso, o ângulo reto. Obtuso, ele é um ângulo, mede mais do que 90 graus, vai até 180. Um exemplo está aqui. E raso é aquele também conhecido como meia volta, mede 180 graus. Ângulos complementares são aqueles que medem juntos 90 graus. Complementa. Eu tenho esse ângulo de 30, qual que é aqui? Ó, complementar aqui é 60 e eles precisam dar 90 graus. Complementar são ângulos que se somam para dar 90 graus. É isso mesmo, que se soma. Olhe bem aqui, tá? Que os ângulos se completam mutuamente para dar 90 graus, quando for complementares. Mas também tem um ângulo suplementares, são aqueles que juntos medem 180. Eu tenho aqui um ângulo de 45, qual que é o suplementar dele? 135. Não pode passar, tem que medir juntos 180 graus. Lembrando que 180 graus é a área interna de um triângulo. Nós vamos estudar essa figura. Está aqui a soma dos ângulos que são suplementares. Ao mesmo tempo, o ângulo 45 é o suprimento do ângulo que mede 135, para dar 180. Revisando com vocês. Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Tá? Eles estão aqui como exemplo para vocês. Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em comum lado do vértice. Tá? Está lá, o lado do vértice é o mesmo, eles compartilham isso. Eu estou fazendo essa revisão porque nós vamos entrar nesse estudo. Você não tem esse conteúdo na sua apostila, por isso é importante você retomar. Agora sim, atividade 2. Você tem agora a sua apostila, vamos completar a apostila, essa atividade, esse problema que nós temos aqui. Temos aqui um conceito de bissetriz. Né? Vamos ler aqui o enunciado. Após uma forte chuva, uma árvore estava prestes a cair sobre uma residência. Você está vendo essa árvore? Tem uma corda amarrada aqui e uma casa ao lado. O corpo de bombeiro, numa ação emergencial, teve que amarrá-la com 2 cordas, conforme mostra a figura, para garantir a segurança das pessoas que ali residem, até ser possível resolver a árvore. Para isso, os bombeiros precisavam descobrir a maneira que fizesse com que as cordas ficassem à mesma distância, formassem ângulos congruentes para dar equilíbrio à árvore. Vamos anotar aqui, está grifado, que significa ângulos congruentes. Já vamos resolver. Ajude a resolver o problema explicando a sua estratégia. Então, o que você faria para resolver? Como você ia amarrar essa corda? Então, temos aqui um exemplo para vocês, tá? E o objetivo aqui é aplicar o conceito da mediatriz e bissetriz nos lugares geométricos.
Ângulos congruentes que está lá são aqueles que têm a mesma medida. Então eu tenho que, olha, mesma medida aqui, para a árvore não cair. Eles precisam sustentá-las, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, o que eles fizeram? Colocaram uma estaca de 90 graus no solo até as cordas da forma com que a estaca seja bissetriz do ângulo formado entre duas cordas. Bissetriz por quê? Porque tem ângulo, então bissetriz é o centro, né? Vai formar através desse ângulo. Então tem aqui um resolvido para vocês. Então eu tenho aqui uma estaca, clicou uma estaca aqui nas cordas, e aqui ficou 49,59 graus e aqui 49,59 graus, tá? E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Então, desta forma, foi sustentado. Aqui é bissetriz. E o que é bissetriz mesmo? Semi-reta que divide um ângulo em dois de mesma medida, tá ok? Bem simples, nós não temos muita novidade. Nós vamos correr, tem mais assunto por aí. Agora sim. Agora é sua vez. Dados os ângulos abaixo, encontre a bissetriz com o uso de régua ou compasso. Se você tiver uma régua, ok. Se não, você pode usar o compasso, tá ok? Como medir ângulos? Para medir os ângulos, precisa de um transferidor, um instrumento de 360 graus. Né? Já vimos isso. Ou semicírculo, 180, que é dividido em graus, e seguir os seguintes passos. Então eu coloquei aqui passo a passo para vocês. Colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo, colocar o ponto que indica 0 grau da transferência em um lado do ângulo, o outro lado do ângulo apontará para a sua medida, né? E o ângulo é unidade, ângulo, olhe bem, a unidade de medida mais utilizada, ok? Minuto, segundo, são seus múltiplos. Nós vamos colocar isso dentro dos ângulos. Nós também temos minutos, segundos, tá? E seus múltiplos. Aqui nós temos graus. Nós vamos aprender a operacionar com isso. É uma introdução. E nós vamos lá. Como que é aqui, então, nosso ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus, olha a bissetriz aqui, ó, do ângulo de 90 graus, tá? Então, se aqui é 90 graus, essa bissetriz aqui deve ter 45. Tá? 45 e 45, né? Somando dá 90 graus, ok? O ângulo de 60 graus, aqui eu tenho uma outra bissetriz, tá? O ângulo de 60 graus está aqui, eu vou fazer a bissetriz no meio, por isso eu vou achar o meio de 60, ângulo de 60 graus, eu vou descobrir que é aqui dá 60 graus, e no transferidor eu localizo 30 graus, ok? E vamos para o ângulo de 270. O ângulo 270, né, esse ângulo que está estendido aqui, ó, ele é aqui, né, 270, na verdade ele começa aqui e está nessa circunferência em verde, 270. Tá? Então ele está bem exatamente aqui, ok? Vamos lá, notamos aqui para você. Essa aqui é bissetriz. Então são exemplos, você vai usar o seu transferidor e vai poder estar encontrando esses valores. Vamos lá para o 2.3. Aqui vamos usar na prática esses exemplos do que é bissetriz e do que é mediatriz. A imagem abaixo mostra a posição de 2 hospitais municipais. Você tem na sua apostila, eu estou passando no vídeo, mas você pode acompanhar com a sua apostila. Volume 3, situação de aprendizagem 4. A e B no mapa. Nós estamos vendo aqui uma figurinha, um ponto A e um ponto B. A população está sofrendo para chegar ao hospital, devido ao trânsito intenso na região. Pense que essa malha toda, temos ruas, construções e trânsitos fechando isso. A prefeitura fez um estudo e decidiu que irá construir uma rodovia retilínea. O que é retilínea? Linha reta. Retilínea é a linha reta, para não fazer curvas, esquinas, então você tem um acesso melhor e mais rápido. Vai ser o fluxo mais rápido em que cada ponto da rodovia seja equidistante dos 2 hospitais. Equidistante, mesma distância, quer dizer mesma distância. Com o auxílio do instrumento de desenho, construa a reta que representará a rodovia
segundo o estudo da prefeitura. Após isso, localize o ponto na reta e verifique se os pontos que você determinou são equidistantes, né, que são retos ao ponto A e o ponto B. Então vamos ver aqui os hospitais. O hospital, o ponto A tem que ficar aqui e vamos construir uma mediatriz do segmento que une os dois hospitais fazendo uma reta, ok? Ao localizar qualquer ponto que pertence à mediatriz, olha aqui é uma mediatriz agora, não é bissetriz. Então vamos passar uma linha aí reta, que vai dar ângulo reto. A distância desse ponto A, a distância desse ponto ao B, tá? Serão as mesmas. Confirmar a utilização de régua para medir a distância. É óbvio, para a gente calcular isso, precisamos dessa régua. Então vamos lá. Aqui, como que nós temos que fazer? A mediatriz reta perpendicular ao segmento. É isso que eu tenho que fazer. Não é bissetriz. Aqui é mediatriz, tá ok? Então vou colocar aqui outro hospital. Como que eu vou fazer agora isso? Então vamos retomar aqui um desenho que a gente vai ter que elaborar. Nós temos aqui a reta que representa a rodovia, tá? Essa reta chega aqui no meio, vem direto, cruzando todas as linhas, e aqui, desde já aqui no ponto A, ó, ele pode fazer opção descendo para os hospitais. Ó. Fica acesso fácil, tá bom? Aos dois hospitais. Equidistante, tem a mesma distância, está no meio, essa rodovia, para ter fluxo e chegar nos hospitais. Nos hospitais são dois, mais rápido. Ok? Vamos para a atividade 3. Ângulo transformando em operações. Agora a gente deixou um pouquinho a mediatriz, bissetriz, sabe o que é isso? Fizemos o exercício. A metade de um ângulo e outra metade daquela reta que nós mostramos. Agora vamos calcular e mostrar aqui a operação de ângulos, que nós também chamamos por graus, segundos, minutos, melhor dizendo, e segundos. Nós podemos transformar graus em minutos, minutos em segundos. É a mesma conversão que a gente faz com o horário. Os ângulos são medidos em graus, 1 grau, e os seus outros subgrupos, subunidades, são minutos, e aí outra subunidade de minutos é segundos. Veja como fazer a conversão entre essas unidades, tarefa que pode ser útil caso você necessite fazer operações com medida e ângulos. Lógico, vamos calcular isso. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, estou fazendo junto, para que você depois possa resolver na apostila comigo. Nós temos aqui, transforme 2 graus em minutos, sabendo que cada grau vale 60 minutos. 2 vezes 60, 120. Então, quanto é 2 graus em minutos? 120 minutos. Segundo exemplo, vamos aqui, transforme 240 em graus. Vamos lá, 240 minutos. Tá vendo que eu tenho aqui um sinalzinho não mais de graus, aqui é minutos, ó. Tenho um sinalzinho de minutos. Então, minutos. Eu estou aqui fazendo operação inversa. Eu quero transformar minutos em graus. Então, eu vou pegar 240, dividir por 60. 240 minutos é igual a 4 graus. Tá bom? Cancela o 0. 24 dividido por 6 é 4. E o terceiro exemplo, nós vamos transformar 8 segundos. Né? Vamos ver aqui, transforme 8 graus em segundos. 8 graus, está em graus, eu quero que transforme em segundos. Então vamos lá, 1 grau é igual a 60. Temos 8 graus igual 8 vezes 60, 480 minutos, tá bom? Primeiros, vamos ver aqui, ó, tenho que transformar 8 graus em segundos. Eu sei que 1 grau é igual a 60 minutos. Então eu vou transformar aqui, ó, 8 graus vezes 60 minutos é igual a 480 minutos. Então 480 minutos. Minutos. Agora, 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Tem um sinal aqui, ó, 2 asterístico aqui, são segundos. 1 asterístico é minuto. Então, eu tenho 480. Eu pego 480 vezes 60. 480 minutos vezes 60 segundos.
vai dar 28.800 segundos. Eu transformei graus em minutos, minutos em segundos. Nós vamos fazer vários exercícios para trabalharmos esse tipo de operação. Temos aqui para você: pesquisa em outros materiais e descubra quantos graus há e quantos minutos restam na alternativa abaixo. Justifique a resposta. Então você tem na sua atividade 3.1 esse exercício. 60 minutos, eu tenho aqui esse 63, quando não é zero, eu tenho só aqui um asterístico, ou melhor, é um sinal aqui. Nós temos então minutos. Então 60 minutos é igual 63. Como é que eu vou transformar isso aqui? 63 minutos. 63 minutos, eu sei que 60 minutos é 1 grau. Tá aqui. 60 minutos é igual a 1 grau. Mais 3. Então eu tenho 1 grau e 3 minutos. Fácil assim. 63, 60 minutos é igual a 1 grau. Tá aqui. E eu simplifico aqui o 3, né? Eu distribuo 3, separo 3, melhor dizendo. Eu tenho 1 grau e 3 minutos. Sempre eu vou ter essa ideia. Eu vou trabalhar na divisão de 60. 135 minutos, né? Esse sinal aqui é de minutos. Eu tenho só um, então é minutos. Eu sei que 120, né? Eu tenho para 120 mais 15 dá 135. 120 são 2 graus. Então eu posso dividir aqui. 120 vezes 2 vai dar 60 vezes 2 é 120. Sobrou 15. Então, escapou aqui. Nós temos 2 vezes 60 é 120, mais 15 é 135. Logo, 135 minutos são 2 graus e 15 minutos. Agora, 746 minutos, transforma em grau. É a mesma coisa. Você tem 746 dividido por 60. Tá bom? Você tem 12, alguma coisa. Só que eu não vou pegar esse alguma coisa. Eu pego 12 e multiplico. 12 vezes 60 é igual a 720. Menos 746, sobrou 26. E daí eu pego 720 dividido por 12, por 720, melhor dizendo. Nós fizemos a conta aqui, 746 menos 720 dá 26. E 720 dividido por 60 dá 12 graus. Então a resposta é 12 graus e 26 minutos. Estou transformando, dividindo tudo por 60. Vamos para o próximo exercício. Dessa forma, vamos fixando. Observe seguir como o Carlos resolveu a adição. Agora eu vou somar graus com graus. Olha, você tem aqui grau com grau. E minutos com minutos. E segundos com segundos. Lembre-se, quando passar de 60, passou de 60 segundos, vira 1 minuto. Passou de 60 minutos, vira 1 grau. Vamos montar essa continha. 42 graus, 37 minutos e 52 segundos. Mais 25 graus, 50 minutos e 18 segundos. Eu vou ter 67 graus, 87 minutos e 70 segundos. E aí eu vou transformar. Aqui foi o que eu fiz. 70 graus. Eu coloquei aqui, tiro 60 daqui, que vira 1 grau, vai para 87, vira 88, e aqui sobrou 10. 70 menos 60 é 10. 60 indo para minutos vira 60 segundos indo para minutos vira 1 minuto. Então ficou para 88. E aqui é a mesma coisa. Eu peguei 88 menos 60, ficou 28. E aí, esses 60 minutos eu transformei em 1 grau. Então, ficou 68 graus, 28 minutos e 10 segundos. Essa é a soma deste ângulo. Esta é a solução. Próximo exercício. Vamos fazer junto. Eu gostaria que você fizesse primeiro para depois tocar o vídeo, ok? Então, dá uma paradinha no vídeo, tenta fazer esse exercício, ok? Vamos retomar com uma explicação. 60 graus, 30 minutos, mais 45 graus e 57 minutos, nós temos essa somatória.
57 com 30 dá 87, está aqui. 60 com 45, 65 graus. Só que 87 minutos tem 60. Então eu vou transformar esse 60 em 1 grau. Ficou 106. 60 menos 87 ficou 27. Esta é a solução. Aqui nós temos graus, minutos e segundos. Vamos fazer essa soma também. 21 graus, 42 minutos, 32 segundos, mais 47 graus, 29 minutos e 40 segundos. A somatória deu 68, 71 minutos e 72. Tá aqui, ó. Essa é a somatória. Todo mundo sabe fazer essa somatória simples. Agora o que precisa ser feito é uma conversão. Eu vou converter aqui. 72 graus, eu não escrevo 72 graus, porque quando chega a 60, eu passo para minutos. Segundos, então eu tenho 60 segundos vira grau, vira 1 grau, de 71 para 72. Então eu subtraio e ficou 12. Agora 72 minutos também eu tenho aqui 60. 60 vira 1 grau. Então 72 menos 60 virou 12. E de 68 graus ficou 69 graus. Logo, a solução é 69 graus, 12 minutos e 12 segundos. Tá? Retome, veja que não é complicado. As medidas de dois ângulos são: ângulo A, 102 graus, 50 minutos e 20 segundos. E B, 77 graus, 9 minutos e 40 segundos. Esses ângulos são suplementares? Olha que pergunta. Lá atrás eu expliquei para vocês o que são ângulos suplementar e o que são ângulos complementar. Tá? Complementar e suplementar. Então, eu já entendi aqui que complementar são aqueles juntos medem 180 graus. Tá? Suplementar, que tem que chegar lá nos 180 graus. A minha somatória desses ângulos é para ver se ele chega a 180 graus. Vamos ver? Justifique 102 graus, 50 minutos, 20 segundos, mais 77 graus, 9 minutos e 40 segundos. Somei aqui a minha soma, 40 deu 60, olha lá, 60 deu 1 minuto, 60 segundos dá 1 minuto, né? E 59, 179. Então eu peguei este 1 minuto, esses 60 segundos, que virou 1 minuto, somei aqui e foi de 59 para 60 minutos. Esses 60 minutos vira 1 grau, que eu somo aqui com 179 e vai me dar o ângulo de 180 graus. Logo, 180 graus é ângulo suplementar. Então, a resposta está certa, sim, pois a soma dos ângulos é igual a 180. Suplementar, 180 graus, correto. Cláudia também resolveu a seguinte operação: 51 graus, 42 minutos e 35 segundos. Desculpa, aqui é uma subtração, 20 graus, 20 minutos e 12 segundos. Ela encontrou como resultado 31 graus, 22 minutos e 23 segundos. Faça o cálculo e explique como o Cláudio encontrou esse valor. Ok? Se você puder dar uma paradinha no vídeo, fazer o exercício, depois você retoma. Ok? Você já fez? Vamos ver se está certo. Então, 51 graus, 42 minutos e 35 segundos, menos 20 graus, 20 minutos e 12 segundos. A resposta está aqui. É uma subtração comum, bem simples, e não deu complicação. 35 menos 12, 23, 42 menos 20, 22, 51 menos 30, sem problemas, ok? Então a solução de Cláudia encontrou verdadeira. Ela fez uma subtração. Como que ela encontrou esse resultado? Subtraindo os ângulos, ok? Próximo exercício. São dadas medidas de 3 ângulos. 3 ângulos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Esses ângulos podem ser ângulos internos de um triângulo ABC? Justifique. Olha, pode ser ângulos internos, pode de um triângulo. Lembre-se que eu disse para vocês no começo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E se ele chegar nessa medida, sim. Vamos ver se dá. 66
graus, 20 minutos e 10 segundos. Vou somar todos esses três. Somando 70 graus, 30 mais 30 segundos, mais 43 graus, 9 minutos e 20 segundos eu tenho. 10, 30, 60. Opa, 60 aqui virou 1 minuto. Por isso que ele vem para cá. Ó. Vem 1 minuto e eu somo com 59. Daí me deu 60 minutos, tá bom? 60 minutos vira 1 grau. Então, somo com 179 graus e vai me dar 180. 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a solução está correta, sim, pois a soma desses três ângulos é igual a 180. Lembrando-se que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Você sabe que o triângulo ele é metade de um quadrado. O triângulo retângulo, o quadrado tem 360 graus, 4 ângulos de 90, e a metade, que é o triângulo, tem 180. Vamos para a próxima, 3.7 da sua apostila. Explica o procedimento para resolver 3 vezes 31 graus, 42 minutos e 22 segundos. Se você puder parar o vídeo e fazer essa multiplicação, seria ótimo, você vai treinar melhor. Você pega 3 vezes 31, depois você pega 3 vezes 42, 3 vezes 28. Não esquece de fazer a conversão depois. Vamos lá? Então, a solução, devemos multiplicar todas as unidades por 3 e fazer as conversões para as unidades de medidas, minutos, graus, segundos, minutos e graus. A gente vai convertendo isso daí, ok? Ficou desta forma, 3 vezes 31, 42 vezes 28 segundos, igual a 93, 126 e 84. Então, multiplicando, deu isso, tá? 3 vezes 31, 93, 3 vezes 42, 326 e 3 vezes 28, 84. Está aqui. Agora tem uma novidade, eu preciso fazer essas conversões aqui, as conversões, não são mais de uma, 84 tem 60, então menos 60 vai dar 24, tá aqui, ó. Esse 60 segundos vai virar 1 minuto, soma com 126 dá 127, ok? 127. Lembrando que 120 tem 2,60, então eu tenho 2 graus. Aí eu vou somar com 93. Aí vai ficar 95 graus, 7 minutos e 24 segundos. A resposta está aqui. Tá? Faz a multiplicação e depois a gente faz a conversão. 3.8. Pensa nessa divisão. Agora nós temos uma divisão. 75 dividido por 2. Explica como você resolveria. É uma divisão de graus, eu vou pegar esse grau de 75 dividido por 2. 75 dividido por 2 dá 37,5. A gente faz essa divisão. Só que, lembre-se que nós estamos trabalhando com graus e minutos. 37 graus e meio, como que eu escrevo? Quanto é meio grau? Se 1 grau, se 60 minutos é 1 grau, meio grau são quantos minutos? 30 minutos. Então, a resposta e a solução vai ficar desta forma. 37,5 graus, temos meio grau, corresponde a 30 minutos. Logo, a resposta é 37 graus e 30 minutos. Entende? Nós estamos escrevendo aqui em graus. Então, meio grau, 1 grau é 60, meio grau é 30. Retoma, revisa a explicação anterior e logo você vai tirar suas dificuldades. Vamos para o seguinte, 3.9. Calcule a divisão dos ângulos por um número natural. Nós temos 122 graus dividido por 4. Vamos começar com ele. Então, nós temos 122 dividido por 4, dá 30 graus e meio. Mais uma vez, é o que eu acabei de falar para vocês. 30 graus e meio, só que eu não posso escrever 0,5 graus. Então eu transformo 30 graus, meio grau é 30, 1 grau é 60, meio grau é 30. Então vai ficar 30 graus e 30
minutos. Tá bom? Tá lá. E aqui, 43 graus 21 dividido por 3. É a mesma coisa. Nós temos que dividir o grau, depois dividimos os minutos, tá bom? E a gente vai funcionar assim, 43 dividido por, olhe bem, temos aqui 42, olha, 42 e 81. Eu vou dividir primeiro o 42. 42 graus dividido por 3 deu 14. Tá? Deu certinho, uma conta exata. Então deu 14 graus. E eu pego 21 dividido por 3, né? Desculpa aqui, nós temos aqui uma conversão. 43 não dá para dividir por 3, não é? 43 não é múltiplo de 3. É um outro exercício. Então nós tiramos 1 grau daqui, que transformou 60 minutos e deu 81. Dessa forma, eu tenho múltiplos de 3. Daí eu tenho 42, que dividiu por 3 deu 14. E aqui o 21 mais 60, que é 1 grau que eu transportei para lá, virou múltiplo de 3 também. Então 81 dividido por 3 dá 27. Então a resposta aqui vai ser 14 graus e 27 minutos. Entenderam? Aqui eu tinha 43 graus, 43 não dá para dividir por 3, eu deixei 42 e devolvi 1 grau, que é 60 minutos, para somar com 21. Deu 81, tornaram-se múltiplo ambos. Okay? Vai acontecer a mesma coisa no próximo exercício. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tem uma regrinha que a gente tem lá na sexta série. Né? A soma, quando que o número é dividido por 9, por 3, por 6, né? Regrinha de números primos lá. Então nós temos aqui, se você somar os elementos aqui, os números, as parcelas, 1 com 5 com 4 aqui, você vai ter 10. 10 não é múltiplo de 9. Para ser múltiplo de 9, a soma dos algarismos aqui tem que ser 9. Então eu vou tirar aqui 1 grau, eu vou deixar aqui 153. Tá? Eu deixando 153, se eu somar 3 com 5, 8 com 9, sem fazer a conta, eu já sei que é múltiplo, vai dar resto zero, vai dar a divisão completa. Aí o que acontece? 153, eu joguei 1 grau aqui, que vira 60, para somar com 14, né, que vai dar 64. Mas você lembra que 6 com 4 é 10. 10 não é múltiplo de 9. Mas eu posso fazer a mesma conversão. Eu posso pegar, deixar aqui 63, e 63 dá para dividir por 9, 63 minutos. Se você somar 6 com 3 dá 9, 9 é múltiplo de 9. E eu pego 1 minuto e transformo ele em segundos. 1 minuto que eu peguei aqui vale 60 segundos. Eu vou somar com esse 15. E se você pegar, somar esse 15, você vai descobrir aqui 75, tá? Mas vamos chegar lá por vez, nós vamos multiplicar. Vamos fazer primeiro 72. Nós vamos aqui, 72 por 9 dá 8, ok? Nós chegamos nessa operação. Eu tinha falado para vocês aqui 74, emprestei aqui, e 74 é muito, então ele pegou e deixou aqui 72, olhe bem aqui, é 72. Nós pegamos mais um elemento aqui, mais um 72 dividido por 9 dá 8. E depois nós jogamos 2 graus aqui para dar múltiplo, porque se você somar 7 com 5 é 12, não dá para dividir. Eu peguei 2 graus aqui, ó, entendeu? Então não foi só 1, foi 2. Aqui ficou, em vez de ter 4, ficou 2. Eu peguei 2 graus, daí aqui ficou 72, passei 2 graus para cá, e aqui não é 60, é mais 60, vai dar 135. Se você somar os algarismos, 5 com 3 dá 8, com 9, múltiplo de 9, resultado 15. Entendeu? Está aqui mais ou menos essa explicação. Retome, dê uma olhadinha melhor, porque esse é o exercício mais complicado que a gente teve. A resposta dele é 17 graus, 8 minutos e 15 segundos. Eu vou convertendo e vou deixando ele
num valor que ele seja múltiplos, e você pode fazer essa jogada de graus, minutos e segundos, tanto para deixar maior o grau ou menor os segundos. Vamos terminando. Atividade 4, uma mediatriz e problema resolvido. Objetivo: conhecer e aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz. Lembra da mediatriz e bissetriz? Né? Não esquece disso. Em um município do estado de São Paulo, existem 2 escolas estaduais. Uma delas está instalada em uma área central da cidade e a outra está instalada em um outro bairro, sendo a distância entre elas 9 km. O secretário de Cultura deste município precisa construir uma biblioteca para atender demanda de ambas as escolas. Nós temos 2 escolas e ele quer construir aqui uma biblioteca no meio dessas 2 escolas. E planejou o local de forma que a biblioteca fique na mesma distância entre as 2 escolas. Tá? Como o secretário poderia fazer a escolha do local, considerando que o critério adotado para a construção da biblioteca? Qual orientação você daria a ele? Faça um esboço desse projeto utilizando a malha quadriculada. Então, nós temos aqui uma escola, temos outra escola, e ele vai ter que fazer o quê? Ou uma biblioteca no meio. E é isso que nós temos que calcular. Tá bom? Então, tá aqui esse desenho. Nós temos aqui, então, uma mediatriz. A gente tem essa linha reta, formando ângulos de 90 graus. É simples, né? Você pode perceber que qualquer que seja a distância da mediatriz aqui da escola, você está, se a pessoa pode morar aqui no G, no E, no D, no F, ele pode fazer, a distância é a mesma. Usando uma régua, você faz e definindo, claro, o que é mediatriz, para você conseguir resolver isso daí, tá ok? Então, a resposta indicando aqui a posição das escolas pelo ponto A e B, qualquer ponto tomado sobre a mediatriz do segmento AB poderá ser considerado para o posicionamento da biblioteca, uma vez que qualquer ponto da mediatriz traçada tem a mesma distância das 2 escolas, pois a mesma mediatriz é o lugar geométrico do ponto que distam de A e de B. Tá bom? Vamos lá, outro exemplo. Nós estamos encerrando essas atividades. Um engenheiro recebeu um cliente que queria dar andamento a um projeto de construção, já iniciado por outro profissional, porém nesse projeto já existiam alguns pontos demarcados para a construção das paredes dos móveis do imóvel. As tomadas seriam instalada exatamente na metade do comprimento de cada parede. Então você vai pôr tomadas e ela tem que ficar no meio das paredes, ok? Como você orientaria o engenheiro para resolver esse problema? Indique para ele 2 opções para encontrar o local. O esboço pelo engenheiro. Tá aí esse esboço do engenheiro. A parede aqui tem 5 metros, aqui tem 7 metros e aqui tem 3 metros. Como que eu vou achar essa mediatriz desse exercício? As tomadas devem ser construídas em algum ponto pertencente à mediatrizes de cada segmento, conforme o esboço a seguir. Né? Lembra, mediatriz reta perpendicular a um segmento que divide 2 partes da mesma medida, ângulo reto. Então fiz assim para vocês. Pode ser feito com régua e pode fazer com o compasso. Esse risco aqui circular foi feito com compasso, tá? Achou o ponto médio aí e achou. Então nós temos aqui a mediatriz. E quase que dá para a gente perceber. Pela própria régua você tem seu comprimento que é 5, tá? O ponto médio dele que vai estar onde? Se aqui é 7, o ponto médio dele vai estar aqui aonde? Se aqui é 3, o ponto médio dele é a metade. Então nós temos aqui metade, metade e metade, onde ficou bem certinho para colocar as tomadas. Essa aqui é a última atividade. Em uma cidade, deseja-se construir um novo parque. Para isso, foi feito um projeto para representar essa construção. Para construir, falta acrescentar a localização de um banheiro, que deve ficar na rua A e que esteja a mesma distância do parquinho da lanchonete. Olhe bem, mesma distância. Vou fazer uma reta. Devo fazer o quê? Utilizar uma régua e compasso. Encontre o ponto que representa a localização do banheiro. Ele quer construir um banheiro que tenha um acesso fácil e fique no meio.
compare suas respostas com outros alunos da classe e veja se a localização do banheiro foi igual ou próxima do ponto em que você apontou. Você pode entrar em contato com o WhatsApp e como você achar melhor para discutir isso com seu colega. E por favor, procure teu colega, diga para ele fazer as atividades. Nós estamos aguardando, ainda há tempo. Tá? Vamos terminar nosso caderno volume 3. E esta é a atividade 4, depois nós temos as 5 e as 6, nós fechamos esse caderno. Então, nós temos aqui esse exemplo, tá? Mostrando para vocês a descrição, que é uma resposta pessoal. Eu vou deixar, esse é o último exercício que eu vou deixar para vocês, e eu quero que você trace uma linha entre a lanchonete e o parque com a régua, com o compasso, e descobre o meio, né? Então você pode achar o meio, é o que eu peço que você descubra aí, tá ok? Então após descobrir o meio com uma régua, coloque o ponto que você achou ao mesmo tempo na reta e trace. O ponto da reta é a localização do banheiro, tá bom? Agora com você, esse é o único exercício que eu vou deixar para você fazer. Espero que você tenha prestado atenção, retome os vídeos, pode voltar os vídeos, qualquer coisa entre em contato comigo e entregue as suas atividades. Muito obrigado pela atenção. Até a situação de aprendizagem 5, vou postar ela na semana que vem, assim que você terminar essa atividade, a gente vai fazendo a atividade 5. Cuide da sua saúde, use máscara, proteja-se, bons estudos e até a situação de aprendizagem 5, se Deus quiser. Deus te abençoe.